Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa aula número 16 de Economia Monetária. Então, a gente vai dar continuidade na nossa análise da oferta de moeda. Da mesma forma, a gente está vendo vários pontos de vista sobre como que ocorre a oferta de moeda dentro da economia. E hoje, para a gente meio que finalizar essa análise, a gente vai ver um consenso do que a gente acabou vendo até então. Então, a gente viu um ponto de vista dos horizontalistas, a gente viu uma análise dos keynesianos, e a gente viu diferentes pontos de vista dessas teorias e como que eles ofertavam moeda. Então, dessa forma, a gente vai ver hoje o consenso entre eles. Como que a gente pode perceber que, vamos dizer, colocando na balança, né, esses diferentes pontos de vista de oferta de moeda, qual que seria não mais eficaz, mas é que mostraria um consenso entre as duas mesmo, certo? Que a gente pode determinar que isso ocorre e que seria uma coisa mais compatível com a realidade, certo? Então, dando continuidade, a gente vai falar hoje sobre o consenso da moeda. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente discutir melhor tudo isso. Então, a gente está na nossa aula número 16. Então, seria uma tentativa de buscar o consenso na teoria da oferta da moeda. Lembrando que nossa prova é semana que vem, tá? Na terça, dia 6/10. Então, a gente vai disponibilizar o período da aula para vocês fazerem a prova, múltipla escolha da matéria que a gente teve até agora, ok? Vou relembrar novamente, pessoal. Faltou alguma aula, tá com muita falta, faz o resuminho da matéria, assiste lá o vídeo que está postado, tá? No site da faculdade, no YouTube. Assiste o vidinho, me manda um resumo que vocês já ganham presença. E façam todas as atividades que vocês já têm metade da nota garantida, ok? Então, vai ser peso 5 para as atividades, peso 5 para a prova. Então, façam lá e até as atividades, essas principalmente, eu vou deixar disponível até o dia da prova, ok? Depois a gente vai começar uma nova etapa de notas e de trabalhos, certo? Então, vamos lá. Então, dentro desse ponto de vista que a gente vai analisar, desse consenso, está em jogo principalmente a unidade da escola de pensamento pós-keynesiano. Então, não sobre uma questão de forma, mas sobre questão de conteúdo. Então, não de que forma que esse pensamento pós-keynesiano tem em relação à oferta de moeda, mas em relação ao conteúdo que eles colocam em relação a esse posicionamento. Então, os fundamentalistas, eles dispunham do espólio intelectual de Keynes, então eles pegavam das ideias de Keynes com a verdadeira garra, ou seja, então eles realmente acreditavam, os fundamentalistas, em toda essa teoria voltada do pensamento de Keynes. E eles acusavam os horizontalistas de lapidarem, ou seja, ao abandonarem a teoria da preferência pela liquidez. Então, os pós-keynesianos e os fundamentalistas que tinham essa análise mais voltada para o pensamento de Keynes, acabavam acusando os horizontalistas que eles mudaram, dilapidaram, né? Colocaram a teoria da preferência de liquidez, determinada por Keynes, e eles adaptaram elas pelos seus pensamentos, certo? Então, eles pegaram, dilapidaram, e não, vamos dizer, não exatamente seguir os preceitos de Keynes, mas adaptou todos os preceitos deles. Então, eles basicamente queriam a segregação desse convívio intelectual da família pós-keynesianas. Era como se eles fossem os deserdados, e respondem que não se pode ser um bom keynesiano sendo apenas keynesiano fundamentalistas. Ou seja, eles têm uma briga entre eles de que eles precisam não somente ser um pós-keynesiano e seguir as teorias de Keynes, mas eles devem ser fundamentalistas, realmente analisarem os fundamentos de Keynes e do que ele colocou em relação à oferta de moeda, diferente dos horizontalistas, que eles analisavam a preferência pela liquidez e pela oferta de moeda, mas deram uma dilapidada do seu ponto de vista. Então, há que superar Keynes, conservando seu espólio, somente o que é aplicado à realidade institucional contemporânea. Ou seja, chegou a um consenso, a um ponto de vista de que as ideias de Keynes foi muito importante, são bases e são utilizadas para as ideias atuais dos pós-keynesianos, dos fundamentalistas principalmente, mas que elas devem ser adaptadas à realidade contemporânea. Porque quando Keynes fez todo o seu pensamento em relação à teoria pela preferência por liquidez,
nada dessa tecnologia, desse sistema bancário, desse sistema financeiro e essas transações econômicas era um pouco diferente do que tinha naquela época. Então, além de você entender e conhecer os preceitos, basicamente é importante você aplicar a realidade institucional e a atual realidade contemporânea, certo? Então, vamos supor que, como que você vai comparar, Keynes poderia imaginar ou pensar das formas, diferentes tipos de moeda que poderia se ter nos dias atuais. Então, é muito importante os pensamentos dele, mas deve ser aplicado à nossa realidade. Então, trata-se de separar os níveis micro e macro no sistema financeiro. Não propor que os bancos simplesmente validam as solicitações de créditos que recebem. Ou seja, é muito importante que essa oferta de moeda e a forma de que ela é ofertada, ela tem que separar de nível micro e macro, ou seja, de pequenas e maiores regiões, de pequenas e maiores rendas, para que os bancos não simplesmente validam essas solicitações de crédito que recebem, mas eles devem fazer uma análise em relação a essas possibilidades de oferecerem o crédito. Então, a maior parte dos empréstimos bancários, ela é realizada sobre a promessa de empréstimos e linhas de crédito previamente negociadas. Ou seja, para que ele realize essa concessão de crédito, para que essa oferta de moeda ocorra, os bancos, eles devem ter linhas de créditos negociadas, pré-aprovadas ou analisadas de acordo com cada perfil. Então, os bancos atendem às solicitações de clientes por crédito desde que tenham prefixado seu preço acima da taxa de juros de captação. Então, vocês que trabalham no banco, que vocês trabalham em financeiras, em corretoras, vocês sabem basicamente como que funciona tudo isso. Então, para que esse crédito seja oferecido, para que essa moeda seja ofertada, os bancos, eles têm o seu preço, a taxa de juros cobrada em cima dessa captação, e ele é prefixado previamente. Quem faz análise de risco de crédito consegue perceber isso muito bem, e dependendo do perfil, né, do emprestador, ou da pessoa que vá tomar esse crédito, essa moeda, a taxa de juros é diferenciada. Desde capacidade de pagamento, desde a renda, desde a quantidade de dinheiro que quer tomar, né? E isso varia até a questão de idade, de que relação de sexo e relação de se tem uma propriedade ou não, né, que são as garantias em relação de tudo isso. Então, a gente começa a perceber que para que essa oferta de crédito seja feita, para que essa moeda seja ofertada dentro dos bancos, não é basicamente eu vou lá e empresto. Então, vai depender de preços prefixados da taxa de juros, de captação, vai depender de negociações previamente feitas, para que essa relação seja importante não somente para quem vai tomar o crédito, mas para quem também está ofertando esse crédito. Então, não se deve assumir nenhum automatismo no ajuste da oferta de moeda-demanda, ou seja, que os bancos não negam pedidos de crédito. É como se a gente fosse pensar que essa oferta de moeda que responde à demanda mostra que os bancos não vão negar pedidos de crédito. Então, não seria uma questão automática, não seria esse automatismo de que a oferta de moedas, que o crédito que o banco vai oferecer, que essa demanda por moeda vai se realizar, de acordo com essa oferta de moeda vai ser de acordo com a demanda. Então, eles não vão negociar pedidos de crédito dependendo da quantidade demandada. Então, a gente pode concordar com a visão de que os bancos individuais não simplesmente reagem passivamente à demanda do tomador de empréstimos. Ou seja, eles vão, cada banco ativamente vai escolher em que mercado de crédito entrar, em que mercado disputar. Ou seja, não é porque todo mundo está querendo tomar crédito ou que há uma demanda muito alta por crédito que o banco vai oferecer, certo? Que esses bancos comerciais ou diversos tipos de banco vão oferecer esse crédito. Então, ele vai escolher que crédito ele deve oferecer, que crédito ele vai disputar dentro desse mercado para estar oferecendo às pessoas que estão demandando por moeda, elas precisam por moeda. Note que hoje a gente consegue perceber diferentes perfis, diferentes faces de renda de pessoas que querem tomar crédito. Principalmente vocês também que estão aí, pessoal. Se eu falar alguma coisa, vocês podem me completar. Crédito rural é diferente da forma também que se é oferecido. Crédito comercial, crédito empresarial, pessoa física, pessoa jurídica. Então, que
o banco pode oferecer todo esse tipo de crédito, mas que olhar que ele vai ter em relação a cada um, que crédito que ele vai preferir ofertar, que tipo de moeda que ele vai ofertar dentro dessa economia, e dentro da situação atual, de tudo que a gente já analisou, que tipo que ele vai disputar dentro desse mercado, que oferta de moeda que ele vai querer tomar. Então, a decisão microeconômica da concessão de crédito bancário, ela vai depender de algumas situações. Então, se a gente for analisar a forma de concessão de crédito e a forma de oferta de moeda, em questão de percepção micro, pequena, a gente tem alguns pontos que o sistema bancário pode considerar. A avaliação do projeto, ou seja, para que aquele crédito está sendo tomado? Seja para comprar um carro, seja para financiar uma casa, seja para ser de capital de giro de uma empresa, questões micro, pequenas. Que tipo de projeto? O cadastro do tomador. Quem é a pessoa que está tomando? Que foi o que a gente comentou anteriormente. Se essa pessoa já possui algum perfil, se possui um relacionamento com o banco, qual o seu histórico financeiro dentro do sistema bancário, se essa pessoa já demandou moeda de outros sistemas bancários, ou seja, de outras agências bancárias. Então, qual que é o cadastro do tomador de crédito? As garantias oferecidas. Então, da mesma forma, para conceder o crédito, o banco ele precisa saber se esse tomador tem uma garantia para oferecer, certo? Se acontecer alguma coisa que esse tomador não vai conseguir pagar, o banco vai conseguir receber de alguma forma, ele precisa dessas garantias oferecidas. O seu próprio grau de exposição. O quanto esse tomador está sendo, vamos dizer, quanto esse tomador vai acabar expondo esse banco. Ou seja, qual é o grau de exposição do banco em relação ao tomador? Que quantidade que ele está se arriscando em emprestar, qual que é o seu grau de exposição em relação à tomada de crédito desse tomador, certo? Então, o banco também tem que ter, e tem, né, claro, um grau de exposição e um certo cuidado em relação a oferecer esses créditos. E o risco do credor a respeito da rentabilidade esperada pelo devedor. Ou seja, quando o banco oferece um crédito, ele espera ganhar algo com isso, certo? Não é de graça, não é porque é bonito, não é porque está ofertando moeda, não é por nada. A gente sabe que quando há essa oferta de crédito, há essa oferta de moeda, ele espera em cima do devedor ter uma rentabilidade. Então, essa análise é feita, mesmo que esses pontos aqui que a gente estabeleceu, ele seja apontado, faz a análise do projeto, cadastro, as garantias, em como que ele vai expor, mas tudo isso ele precisa perceber qual que é a rentabilidade que ele vai ter em relação ao devedor, basicamente. Então, o que seria essa rentabilidade? É a taxa de juros empregada na moeda ofertada, certo? Então, isso a gente já percebeu em outras teorias. Então, quando eu tenho essa decisão microeconômica de concessão de crédito, da oferta de moeda, nada mais é que além de eu ter toda essa análise anterior, eu preciso saber se eu vou ter a rentabilidade esperada em cima do devedor. Então, observa-se que isso não afeta o argumento básico horizontalista, de que, sob o ponto de vista do sistema bancário, a quantidade total de moeda creditícia efetivamente ofertada, ou seja, que é aquela moeda resultante depois das das múltiplas decisões particulares, deve ser vista como endogenamente determinada pela demanda. Não há oferta de moeda efetivamente em circulação sem existir demanda por ela. Então, quando a gente faz essa análise de oferta de moeda, após essas decisões aqui estabelecidas, que nesse momento foi uma decisão micro, note que a gente está concordando com o argumento horizontalista, certo? De que não há oferta de moeda efetiva em circulação sem houver a demanda por ela. Então, se não há uma demanda, uma busca por essa moeda creditícia no sistema microeconômico, se não há tudo isso, mesmo que ela seja resultante de toda essa análise, se não há demanda, não há por que haver a oferta. Então, quando eu faço essa análise, eu estou concordando com essa teoria horizontalista, certo? Quando a gente há uma fuga do controle da oferta de moeda realizada pelas autoridades monetárias, ela é feita das seguintes formas, ou seja, então quando foge do controle a oferta de moeda, quando há um excesso de oferta de moeda realizada pelas autoridades monetárias,
Ela é feita pelas inovações financeiras, administração de ativos e passivos dentro do mercado interbancário e a internacionalização dos mercados financeiros dos próprios bancos. Ou seja, para que quando há essa oferta de moeda, e ela é realizada pelas autoridades monetárias, ela é feita pelos seguintes pontos. Então, através das inovações financeiras, isso vai, vamos dizer, impactar de como essa oferta de moeda é feita. Administração de ativos e passivos, ou seja, como que esses ativos e passivos dentro do sistema creditício, dentro do sistema bancário é feito. O mercado interbancário também, a forma que essa moeda está circulando dentro do mercado interbancário. E como os mercados financeiros e os próprios bancos estão trabalhando. Então, tudo isso vai permitir aos bancos cobrirem suas posições de reserva. Se os passivos criados pelos empréstimos as exigem superior ao nível coberto pelas reservas originais. Ou seja, se há um excesso de crédito e é muito ofertado, essas situações que foram realizadas pelas autoridades monetárias vai permitir ao banco a cobrir suas posições de reservas. Ou seja, todo esse passivo que foi criado vai ser coberto através de, vamos dizer, políticas realizadas pelas autoridades monetárias. Então, toda essa situação que vai permitir os bancos a cobrirem suas posições de reservas, se os seus passivos criados pelos empréstimos as exigem superiores aos níveis cobertos pelas reservas originais. Então, essas situações vão acabar auxiliando aos bancos a cobrir as suas reservas que tinham anteriormente. Por exemplo, se eles emprestaram muita moeda e acabou ficando descoberto, essas políticas irão auxiliar. E dentro da perspectiva horizontalista também, contempla a administração de passivos pelos bancos como uma forma de captação via criação de quase moeda. Ou seja, quando há essa forma de captar moeda, quando se diz que é quase moeda, porque seria a forma de captá-la através da moeda oferecida pelo banco. Quando as reservas não estão disponíveis no redesconto, o custo do compensador, quando as reservas não estão disponíveis no redesconto, há custo do compensador, pois estão com juros punitivos acima do mercado. Ou seja, quando essas reservas elas não vão estar disponíveis, elas vão acabar ficando com juros muito acima do mercado, porque vai ter escassez de oferta por moeda, certo? Os bancos recorreriam a esses expedientes em primeira instância, antes de recorrerem ao Banco Central em última instância. A vantagem para o banco comercial é captar no mercado numa relação de custo-benefício favorável, via um passivo não submetido à exigência do depósito compulsório do Banco Central, o que significa um custo não remunerado. Quando acontece esse excesso de tomada de crédito, quando o mercado se toma muito crédito ofertado, o banco ele vai acabar recorrendo em algumas situações para tomar esse valor de novo, né? Vamos dizer, essa moeda que acabou saindo dos cofres do banco. Então, eles farão situações e políticas de investimento para que essas pessoas, outras pessoas, né, invistam sua moeda para que ele realmente não pegue, como diz, não seja submetido à exigência do depósito compulsório ao Banco Central, certo? Então, ele tem uma situação onde ele consegue recuperar essa moeda que foi ofertada através de investimentos, né, que as pessoas investem. Ou seja, quando a gente viu também dentro da teoria monetária, seja através de poupança, seja através de compra de títulos públicos, seja diversas situações no quais as pessoas podem investir sua moeda. Então, para o público não bancário, a vantagem é dispor de um ativo facilmente transformável e de recebedor de juros em transferível por cheque. Ou seja, essa conciliação de interesses entre banco e cliente vai justificar a inovação financeira fora da regulação do Banco Central. Então, quando há essa relação de que o banco consegue fazer investimentos, né, desse público que ele tem, ele consegue se captar e foge dessa regulamentação. Então, achamos que essas proposições podem ser aceitas por ambas posições em debate sobre a endogeneidade da oferta de moeda, que nada mais é que a moeda endógena dentro do modelo, que não vai precisar, vamos dizer, das autoridades monetárias ofertarem mais moedas, certo? Para ela poder estar
para que elas ofertem moeda para ela estar circulando dentro da economia. Então, isso vai aceitar as posições que a gente viu, tanto keynesianas e pós-keynesianas, da moeda endógena dentro do modelo, e também da posição horizontalista. Mas se os contentores perceberem que sobre o aparente antagonismo está o grande consenso crítico, as posições convencionais, o debate vai, de fato, mostrar bons resultados e esclarecedor. Ou seja, quando a gente começa a perceber que essa moeda que está dentro do sistema monetário, essa moeda endógena, que é ofertada através dos bancos, e ela consegue ser captada sem que ela não tome por ciência o Banco Central, quando há essa circulação por moeda e essa arrecadação, é possível que se equiparem aos dois pensamentos de moeda endógena dentro do modelo, tanto horizontalista, dos fundamentalistas e pós-keynesianos, que essa moeda em si que consegue fazer aumentar a oferta e a demanda por moeda. Certo? Voltando aqui com vocês. Então, o que a gente pode perceber basicamente de hoje, dessa teoria, é que a circulação da oferta de moeda endógena, ela é percebida quando o próprio banco consegue ofertar essa moeda através de uma taxa de juros pré-estabelecida, através de parâmetros pré-estabelecidos, eles ofertam essa moeda que está disponível no banco para que as pessoas façam o que está dentro dos seus projetos, certo? Dessa forma, quando há essa oferta de moeda, através de uma busca, de uma demanda, quando as pessoas demandam por moeda, consegue realmente impactar com a teoria tanto horizontalista quanto pós-keynesiana e os fundamentalistas. Então, no qual eles começam a perceber que a moeda endógena, que é essa moeda que está dentro do sistema financeiro, ela que, sem ter intervenção, vamos dizer, política do Banco Central, ela acaba girando dentro da economia, ela acaba fazendo gerar mais moeda. Por quê? Porque se você oferta moeda para algum projeto, seja para o financiamento, você está fazendo girar mais moeda. E essa moeda, quando acaba sendo ofertada, ela pode ser voltada para o sistema bancário também, sem que ela tenha necessidade de recorrer a um depósito compulsório, quando há essa queda, através de novos investimentos. Então, quando há investimentos, né, que seria vamos dizer, a liquidez da moeda, então, quando a moeda se apresenta líquida, quando há esses investimentos que são feitos no banco e o banco paga, né, para as pessoas investirem, há outras pessoas que necessitam de crédito e o próprio sistema bancário consegue ofertar essa mesma moeda para essas pessoas através de uma taxa. Então, note-se que cria-se moeda, certo? A gente pode colocar essa relação. Por quê? Porque através da moeda emprestada ao tomador, eu cobro uma taxa de juros. E essa taxa de juros, que eu vou estar acumulando dentro do sistema bancário, eu posso até pagar para a pessoa que está tomando, mas como não há essa relação, a gente sabe, as pessoas que investem num sistema bancário, claro, vão receber menos do que a taxa de juros de empréstimo. Então, eles acabam ofertando moeda, gerando liquidez, e acaba ficando dentro do que, vamos dizer, se posicionou em relação às teorias. Então, há esse consenso entre a teoria da oferta de moeda. Pessoal, dúvida, questionamentos, a gente vai discutir um pouco depois. Não se esqueçam de fazer as atividades e não esqueçam da prova semana que vem também, ok? Gente, muito obrigada e até a próxima aula.